Olá, caro aluno, aluna, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Rafael e este é o canal Investigando a História. Tá? Então hoje nós vamos falar aqui sobre escravidão no Brasil. Mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber mais vídeos e ficar ligado nos conteúdos de história, se dá bem tirar 10, toda aquela coisa. Bem, então, seguindo aí com o tema de escravidão no Brasil. Bom, então para iniciarmos aqui o nosso tema de escravidão no Brasil, acompanhem comigo a leitura deste slide. A escravidão no Brasil iniciou-se por volta da década de 1530, quando os portugueses implantaram as bases para a colonização da América Portuguesa, para atender mais especificamente a demanda dos portugueses por mão de obra para o trabalho na lavoura. Tal processo deu-se primeiramente com a escravização dos indígenas e ao longo dos séculos XVI e XVII essa foi sendo substituída pela escravização dos africanos, trazidos por meio do tráfico negreiro. Então, num primeiro momento, não foi a escravização dos africanos, mas sim dos indígenas. E isso trouxe ali certos problemas também ao longo dos anos. É que a escravização indígena foi substituída gradativamente pela escravização dos africanos. Seguindo então com a leitura de mais este slide, e a gente pode conversar um pouquinho entendendo sobre essas transformações que foram ocorrendo durante esse período de escravização. Tá? Num primeiro momento, então, a escravidão foi realizada com os indígenas. Depois, posteriormente, é que se iniciou o processo de escravização dos africanos. Em 1534, porém, Portugal implantou na América Portuguesa o sistema de capitanias hereditárias e começou a ser incentivado o desenvolvimento de engenhos de produção do açúcar. Essa era uma atividade mais complexa e que demandava uma grande quantidade de trabalhadores. Como os portugueses consideravam o trabalho braçal uma atividade inferior, a solução encontrada foi escravizar a única mão de obra disponível naquele momento, os indígenas. Então, num primeiro momento, os indígenas, eles de certa forma não foram escravizados, eles tiveram até ali uma relação amistosa com os portugueses, tá? Então eles trocavam a sua mão de obra, no caso dos indígenas, trocavam sua mão de obra em troca de quinquilharias, né? Coisas sem valor para os portugueses, como, por exemplo, os espelhinhos lá, né, que os portugueses davam para os indígenas em troca de mão de obra, do carregamento da madeira pau-brasil. Posteriormente é que os portugueses passaram a ter ali uma demanda maior em relação às plantações de cana-de-açúcar e também a madeira pau-brasil. Então começaram a explorar de fato a mão de obra indígena. Então houve ali certos conflitos entre indígenas e portugueses, mas logicamente os portugueses, por já dominarem algumas estratégias de guerra, dominarem também o uso da arma de fogo, acabaram por explorar a mão de obra indígena. E isso se alastrou no ano de 1534, quando Portugal decidiu ali dividir as capitanias hereditárias, sendo a capitania de Bahia e Pernambuco que apenas prosperaram nessa questão de plantações e de mão de obra. As demais capitanias não deram certo. Primeiro, pelo fato de que os capitães donatários não terem assumido a administração, foram nomeados, mas acabaram por não assumir a administração dessas capitanias. Então, a capitania de Bahia e de Pernambuco é que prosperaram em relação à produção de cana-de-açúcar, pau-brasil, tabaco, entre outras atividades. Então, essas duas capitanias é que acabaram prosperando e as demais ali pereceram. Seguindo então aí com a nossa aula. Bom, falando um pouco também sobre esse início, né, essa transição da mão de obra dos indígenas para a mão de obra dos africanos. Os portugueses perceberam que não era vantajoso investir na mão de obra e no treinamento dos indígenas, e como eles já tinham ali a mão de obra africana à disposição deles. Logicamente,
não era ainda nessa ideia de tráfico negreiro, mas como os portugueses já detinham algumas colônias no continente africano, eles já conheciam a mão de obra do africano. Então o negro ele já estava habituado a certos costumes do europeu e também às atividades das plantações de cana-de-açúcar. Então acompanhem comigo aí a leitura deste slide para entendermos mais alguns detalhes. Os primeiros africanos começaram a chegar ao Brasil por volta da década de 1550, inicialmente por meio do tráfico ultramarino, também conhecido como tráfico negreiro. Os portugueses, desde o século XV, possuíam feitorias na costa africana, mantinham relações com os povos africanos e realizavam a compra desses indivíduos para escravizá-los, por exemplo, na Ilha da Madeira. Com o desenvolvimento da colonização no Brasil, a necessidade contínua por trabalhadores braçais fez com que esse comércio fosse aberto para os colonos instalados aqui. A razão para a prática do tráfico negreiro foram as já mencionadas necessidade contínua da colônia por trabalhadores escravos e os altos lucros que essa atividade rendia para os envolvidos. Então essa transição do trabalho indígena para o trabalho africano é que não compensava investir no trabalho indígena. Primeiro pelo fato das fugas frequentes dos indígenas, como eles conheciam bem a terra. Então os negros da terra, assim chamado pelos portugueses, acabavam fugindo. E também os indígenas não estavam habituados com este contato dos portugueses, pelo fato dos portugueses trouxeram muitas doenças, né? E os indígenas não tinham ali um sistema imunológico poderoso o suficiente para conter essas doenças, como varíola, gripes, entre outras. Então eles adoeciam facilmente, eles fugiam e também não estavam habituados a esse trabalho forçado e compulsório. Então não compensava, não era um certo investimento treinar esses indígenas. Então os portugueses optaram pela mão de obra do escravo africano. Bem, seguindo então aí com mais algumas considerações em relação ao continente africano e principalmente à escravidão no Brasil. A migração para o uso do escravo africano aconteceu, pois segundo Stuart Schwartz, só o tráfico de escravos africanos fornecia um abastecimento internacional de mão de obra em grande escala e relativamente estável, que acabou por fazer dos africanos escravizados as vítimas preferenciais. Assim, por meio do tráfico negreiro e ao longo de mais de 300 anos, cerca de 4,8 milhões de africanos foram desembarcados no Brasil. O trabalho dos africanos, concentrado na economia açucareira, era duríssimo e pautado na violência. A jornada de trabalho poderia estender-se por até 20 horas de trabalho diário. E as historiadoras Lilian Schwartz e Eloisa Starling afirmam que o ofício no engenho era muito mais exaustivo e perigoso do que o realizado nas roças. Então percebam que os escravos acabaram por sofrer muito e também existem aí até alguns filmes, novelas, enfim, que tratam a escravidão como algo gostoso, foi algo amistoso entre portugueses e os negros, né? Então foi algo tranquilo, não teve violência, mas muito pelo contrário, muito sangue e suor foi derramado em terras brasílicas, mas poucos brasileiros conhecem de fato a verdadeira história e o que esse povo sofreu na mão dos portugueses em relação à escravidão. Um outro fator também relevante é a quantidade de negros existentes no Brasil. Em determinado período, século XVII em diante, que o Brasil passou a receber mais negros, mais africanos, é que a população negra dobrou e chegou até um período onde se tinha mais negros do que brancos
no Brasil. Então é interessante a gente pensar nessas características e passamos até a compreender do porquê se tem mais negros em determinadas regiões do Brasil do que propriamente dita brancos. Hoje, logicamente, devido a essa diversidade cultural do Brasil, é que se tem aí uma transformação nas sociedades, né? Aí um certo equilíbrio. Mas se a gente parar para pensar, até alguns anos atrás e ainda hoje, em algumas regiões do Brasil, a permanência, né, a existência de mais pessoas negras do que brancas em determinada região do Brasil. Vamos seguindo então com mais algumas considerações. Nas moendas era comum que os escravos perdessem suas mãos ou braços, e nas fornalhas e caldeiras eram comuns as queimaduras. Nessa última etapa, o trabalho era tão pesado que os escravos utilizados nela geralmente eram os mais rebeldes. Era comum que os grandes engenhos possuíssem por volta de 100 escravos, lembrando que os escravos africanos só se tornaram a maioria em meados do século XVII. Ao fim do dia, os escravos eram reunidos na senzala e lá eram monitorados para que não fugissem. Os indígenas dormiam em ocas e não na senzala. Eles tinham uma alimentação muito pobre e insuficiente, e parte de sua sobrevivência dependia da pequena plantação de subsistência que possuíam, mas só tinham o domingo para poderem cuidar dessa plantação. Então percebam aí que os escravos eles tinham apenas o domingo para cuidar de suas plantações. E se ele não cuidasse dessa plantação, ele teria ali grandes problemas e passariam até fome em determinadas circunstâncias. Tá? Então o escravo basicamente ele trabalhava de segunda a segunda, não tinha folga, porque até sábado ele trabalhava para o seu senhor e domingo ele tinha que plantar, tinha que trabalhar na sua terra. Tá? Então isso era uma grande dificuldade, por isso a situação insalubre e debilitada. Então a expectativa de vida de um escravo era muito baixa. Tá? Então o escravo ele foi utilizado no Brasil em 3 pilares da economia brasileira. Tá? O primeiro que foi do açúcar, tá? O segundo que foi do ouro, a parte do ouro, e na terceira foi a parte aí do café. Tá? Então foram 3 pilares da economia, né? 3 carros-chefes da economia que os escravos foram explorados nesse período. Tá? Então é importante a gente pensar um pouco nessas questões também, tá? Dos tipos de atividades que os escravos executavam. Seguindo aí com a nossa aula. Tá gostando, galera? Tá gostando? Então, se tá gostando, vai lá. Inscreva-se no canal, ative as notificações para receber mais vídeos, ficar ligado, principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo, né? Muitos alunos aí sem aulas de história e perdendo aí os conteúdos, tudo bem? Então, sem mais, vamos seguindo aí com a nossa aula. Existiam escravos que trabalhavam no campo, nas residências e nas cidades. Os do campo eram extremamente mal vestidos e muitos não tinham contato direto com o seu senhor, apenas com o feitor. Os escravos domésticos tinham roupas melhores e contato direto com o seu senhor e sua família. Os escravos urbanos trabalhavam em diferentes ofícios. A violência era algo rotineiro na vida dos escravos, e o tratamento violento dedicado a eles tinha o intuito de incutir-lhes temor de seus senhores. Esse medo visava mantê-los conformados com a sua escravização e impedir fugas e revoltas. Então a punição era severa. Uma punição muito comum aplicada sobre eles era o quebra-negro, que ensinava-os a sempre olharem para baixo na presença de seus senhores. Era justamente através da violência para impor o poder dos brancos, né? Então ali o seu senhor ele utilizava mesmo da violência para
dominar os determinados escravos, principalmente os mais rebeldes, e servia até como punição, né? Colocava o escravo lá, pedia para que todos observassem esse escravo sendo punido. Ó, se vocês fizerem isso, vai acontecer com vocês também. Então era algo que esta prática, né, era muito utilizada, e nós vemos até alguns filmes aí no nosso dia a dia. Bem, além disso, muitos escravos podiam ser acorrentados para evitar que fugissem e usar uma máscara de ferro, conhecida como máscara de Flandres, colocada neles para impedir que engolissem diamantes nas regiões mineradoras, se embriagassem, né, ou mesmo cometessem suicídio por meio da ingestão de terra. É isso mesmo. Escravos rebeldes e que fugissem também poderiam ser acorrentados no tronco e chicoteados até a morte, em alguns casos. As violências que os escravos sofriam eram inúmeras, e a historiadora Keila Greenberg enumera as diferentes formas de execução pelas quais um escravo poderia ser condenado: por envenenamento, por uso de instrumentos de ferro, queimado, ou na forca, ou no pelourinho. Então são diferentes formas de violência contra o escravo. Aí nesta imagem vocês estão vendo dois pontos de vista, né? A ideia de expectativa e realidade. Ao lado esquerdo estamos aí observando a obra de arte, inclusive essa obra aí, ela é muito inserida em livros didáticos. Olha lá, Negros no Fundo do Porão. Então essa imagem, ela foi criada por Johann Moritz Rugendas, tá? Um pintor, e uma visão totalmente europeia, né? Percebam a tranquilidade dos negros durante a viagem, durante a travessia, né? Ali tudo mais claro, os negros deitados tranquilamente, algo mais pacífico, mais romântico, né? Uma visão mais romântica ali do momento da travessia dos escravos. Mas a realidade era totalmente diferente, né? Ao lado direito podemos observar a forma real na qual os escravos eram submetidos durante a travessia. Eles eram transportados junto das mercadorias, né? Como tabaco, vinho, entre outras mercadorias, e devido a isso, a ter certos alimentos, nos porões haviam ratos, e os escravos eles eram acorrentados para que não pudessem pular ao mar, né? Se lançar ao mar, para que não realizassem também motins, se rebelassem, né, contra o primeiro imediato, contra o capitão. Então você tinha ali essas transformações, né? E os escravos sofriam muito, e muitos morriam durante a travessia ou chegavam debilitados. E pelo fato de que muitos escravos acabavam por morrer durante a travessia, os navios negreiros foram apelidados de tumbeiros. Tá? Então, aí uma visão mais romântica, né? E de fato a realidade na qual os escravos eram submetidos durante a travessia. Né? A escravidão ela se encerra no Brasil no ano de 1888, mas mesmo após a escravidão, os escravos passaram a sofrer preconceitos, não conseguiam trabalho, foram rejeitados, né, pela sociedade, e muitos deles acabaram por ficar sem trabalho, vadiando para cima e para baixo, cometiam delitos, enfim. Tudo isso foi se transformando porque houve o fim da escravidão, mas não houve nenhum projeto para a inserção da população negra na sociedade brasileira. Tá? Então houve muitos conflitos após a escravidão ainda, muitos debates, mas a escravidão chegou ao fim no ano de 1888 por força de outros países como a Inglaterra, que já tinham ali
constituído mão de obra assalariada devido à Revolução Industrial e também questões humanísticas e força da população, né? Então a escravidão no Brasil ela foi ocorrendo de forma gradual, não foi algo repentino, radical, né? A escravidão no Brasil, devido às fugas, devido à lei Eusébio de Queiroz, proibido o tráfico negreiro, a força popular, ativistas, outros países também forçando o país a abolir a escravidão. Tá bom, pessoal? Então eu deixo aí o filme, dois filmes, A Procura da Liberdade e 12 Anos de Escravidão, dois filmes excelentíssimos que você pode aí consultar sobre a história do Brasil, tá bom? E também deixo aí 3 questões para você refletir sobre escravidão no Brasil, tá bom? Então deixo aqui meu muito obrigado, vou ficando por aqui. Inscrevam-se no canal, ative as notificações para receber mais vídeos e ficar ligado aí no conteúdo de história e não perder absolutamente nada, nenhum detalhe. Muito obrigado e até a próxima.